Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar de volta a esta casa para juntos cultuarmos o precioso nome de Jesus e também pregar a sua poderosa palavra. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus, minha gratidão ao Senhor pela vida dos líderes aqui estabelecidos. Muito obrigado mais uma vez, pastor Zilmar, toda a sua família. Que o Senhor Jesus vos conduza cada vez mais com graça e sabedoria. Pastor Silas, que Jesus também o abençoe. Muito obrigado pelo carinho e confiança de sempre. Pastor Sérgio, é um prazer revê-lo. Que Deus continue dando graça à vossa família, ao vosso ministério. Louva a Jesus pela vida de cada um de vocês, que eu tenho certeza que a cada dia que passa estão se desenvolvendo cada vez mais na obra do Senhor, entendendo o que é amar almas, o que é amar aquilo que Deus ama. Minha gratidão a Deus pela vida da minha família, a minha esposa, a missionária Luana e os nossos dois nenéns, o Eliseu Filho e a Esther Caroline. Como eu sempre tenho dito aqui e por onde passo, a minha esposa é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Eu prometi mandar um abraço a alguns irmãos, recebam aí meu abraço, minha gratidão. Pastor Marco, pastor Israel, muito obrigado, que Jesus os use e os abençoe nessa terra com muito poder e glória. Queridos, por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Eu tenho dois temas disponíveis em livros da minha autoria. Eu tenho o tema A Cruz de Cristo e tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo. Os livros estão espalhados nessas ilhas. Vocês chamam de ilhas, lá para nós é banca de apoio, né? Mas ilha é mais chique. Tem livro ali, tem livro ali, nos quatro cantos. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, você compra para sentir. Deus abençoe. Mateus, prazer revê-lo. Aleluia. Os que encontraram Mateus 28 podem dizer amém. Está escrito assim, o versículo de número 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Por favor, irmãos, digam vinde. Versículo 7 diz: ide. Isso, obrigado, nem precisou pedir. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. Versículo 10, por favor. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide, vamos lá? Ide, dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Olha o versículo 11. E quando iam, podem repetir isso? Eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro,
fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje, ou seja, até o tempo em que o livro foi escrito. Versículos 18 a 20, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, vamos lá, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Vai assustar outro, irmão? Tá. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Perguntaram aqui o preço dos livros. Um é 30, dois é 50. E chega. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus é algo tão especial que os 4 evangelistas concluem com a ressurreição, suas implicações, lições a partir da ressurreição de Jesus. O evangelho é feito de palavras, logo, nós temos no capítulo 28, segundo escreveu Mateus, as palavras do narrador, Mateus, nós temos as palavras do anjo e nós temos as palavras de Jesus. No dia da ressurreição, um anjo está testemunhando a maior mensagem de todos os tempos. Ele diz que Jesus foi crucificado e ele diz que Jesus foi ressuscitado. Pregar a crucificação sem pregar a ressurreição é uma mensagem incompleta. Morrer por uma causa, qualquer pessoa, dentre muitos mártires, fez. Agora, ressuscitar pelo seu próprio poder, só Jesus. O capítulo 28, nos primeiros versículos, dizem que esse anjo tem vestes brancas, porque é um ministro da pureza. Esse anjo tem vestes que brilham, são resplandecentes. É um anjo de luz porque a sua mensagem é reveladora. E esse anjo é um ser extraordinário, não é comum, porque sua mensagem também não é comum. Então, essa mensagem que o anjo prega é pura, porque é verdadeira. É extraordinária, porque é a mensagem de um milagre, ressurreição. E é uma mensagem reveladora, porque é a mensagem que não pode ser ocultada, não pode ser escondida. Apesar da estadia do anjo nessa terra tenebrosa ter sido breve, a sua mensagem também foi breve, mas o efeito dela é eterna. Jesus vive. O anjo já foi, a transmissão foi curta, mas a mensagem ainda permanece. A morte não venceu o Filho de Deus. Com essa mensagem, Jesus está vivo. Entendemos que no terceiro dia, subitamente, o corpo que estava deitado sentou-se, pôs-se em pé. Agora, o anjo está anunciando o Jesus imortal. Nova vida transborda de cada célula do seu corpo. Cada célula agora está espiritualizada. A vida celestial está permeando todo o seu corpo.
Um corpo no qual não há mais limitação, não há mais barreira, nem espaço, nem tempo que possa limitá-lo. Esse corpo ressuscitado não está mais sujeito à dissolução. E para nossa alegria, esse também é o nosso destino. Haveremos de compartilhar plenamente dessa mesma glória que há no corpo de Cristo Jesus. Perceba que quando Jesus fala com a mulher, a Maria Madalena, ele diz: ide e dizei aos meus irmãos, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, e a gente vai na fila atrás dele. A vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte é a garantia também da nossa vitória sobre o pecado e sobre a morte. E aqueles que estão em Jesus já venceram o pecado e a morte pelo poder do Espírito Santo. Nesse dia, os soldados estavam como mortos, e o Cristo que estava morto está vivo. A mensagem que Jesus disse a João ainda ecoa: estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos. Aleluia! Sabendo disso, em Mateus 28, eu quero falar com vocês sobre algumas lições que Deus colocou no meu coração. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Prometo ser fiel no tempo que me foi proposto e apresentarei aos irmãos 4 lições missionárias do dia da ressurreição. 4, quando eu não falo o tema, a Luana briga depois. Você pregou sem tema, amor. Então, 4 lições missionárias do dia da ressurreição. Em primeiro lugar, antes do ide, tem o vinde. Antes do ide, tem o vinde. Versículo de número 6, o anjo diz: ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Agora o anjo diz: vinde, vede o lugar onde ele estava. O anjo a convida para virem ao lugar do cumprimento da promessa. O dono, a família dona do túmulo, era uma família rica. Então se cumpriu Isaías 53, 9, que Jesus seria sepultado com os ímpios e com o rico na sua morte. O anjo está dizendo vinde, porque a partir do túmulo vazio, as mulheres teriam uma mensagem para proclamar à igreja, e a igreja teria essa mesma mensagem para proclamar ao mundo. Aqueles que creem no túmulo vazio, aqueles que creem no Cristo que deixou o túmulo vazio, são aqueles que enchem o mundo com a palavra da vida. O mundo vazio sem Jesus, o túmulo vazio sem Jesus, enche os crentes de coragem para irem ao mundo vazio sem Jesus e encherem esse mundo sem Jesus com a mensagem de Jesus. Então o anjo diz: vocês antes de irem, venham ao túmulo. E João capítulo 20, Lucas 23, 24, Marcos 16, Mateus 28, narram mulher e mulheres, por isso que às vezes eu estou usando aqui no plural elas. Quando o anjo as convida para que vejam o túmulo, a fé delas naquele momento é avivada, como também aconteceu com Pedro e João, vendo o túmulo vazio, o lenço que estava sobre a cabeça enrolado à parte, fez com que eles se lembrassem do que Jesus
já lhes havia dito, então é necessário vir. E depois que a mulher de Mateus 28 ouve o vinde, no 7, ela ouve o ide. Ide imediatamente e dizei aos discípulos. Isso é bíblico. Isso aqui é critério para a obra missionária. Isso é critério para quem quer viver no ministério do louvor, da palavra, do ensino. Isso aqui é critério, é regra para toda a igreja. O que, pastor? Ninguém pode ir sem antes ter vindo. Êxodo capítulo 3, versículo 10, o Senhor disse a Moisés: vem e agora te enviarei. 1 Samuel 16, o Senhor disse a Samuel: vem, enche teu vaso de azeite e vem, e te enviarei. Isaías 6, ele não ouve o a quem enviarei, sem antes ter tido um vislumbre da glória de Deus, e nem é enviado antes de ter ouvido os anjos adorando e reverberando que só o Senhor é o santo e que reina sobre toda a terra. Lucas capítulo 6, versículo 13 diz que Jesus chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles e depois os enviou como apóstolos. Esses que são enviados por Jesus, no versículo de número 19, tiveram que ouvir o chamado de Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeiro você vem a Jesus, você vem e é liberto, perdoado, transformado, capacitado, se humilha, cala a boca, senta, aprende, anota, é cheio do Espírito e depois vai. A maioria dos escândalos em nosso meio, e eu sou pentecostal e posso falar, a maioria dos escândalos em nosso meio pentecostal, pregadores despreparados, gritam muito, não comunicam nada, pregam aquilo que aprendem dos outros sem nunca terem tido uma própria experiência com Deus, é porque ainda não sabem o que é escola bíblica dominical, não sabem o que é ser discipulados, não sabem o que é ouvir um mestre, um pastor, um evangelista. Ele fica em busca de perdão, aí sempre vai lá na internet: caí de novo, me perdoe, caí de novo, me perdoe. Sinto muito em dizer, mas me permita ser franco, se você é alguém que representa o ministério da palavra, se você é alguém que lidera a igreja do Senhor, você não tem que ficar sempre dizendo me perdoa, você já não tem que buscar perdão, você tem que buscar libertação. Se antes você tivesse vindo a Jesus, se conectado à igreja, aceitar o discipulado, aí sim você escutaria o ide. Por que eu estou dizendo isso? Porque só a chamada do evangelho nos capacita para a vocação ministerial. Eu vou repetir. Só a chamada do evangelho nos capacita para a vocação ministerial. Já está acabando e eu dou graças a Deus por isso, porque estava na moda. 3 meses de crente, 6 meses de crente, já estava famoso no Brasil. Eis não sei o que, eis não sei o que, eis não sei o que. E aí a mensagem é só baseada naquilo que já fez. A mensagem é só baseada naquilo de onde veio. O evangelho verdadeiro é de onde você veio e para onde você vai. A gente quer saber de todo esse processo. A igreja precisa abrir os olhos para isso. Corrompidos nunca poderão confrontar corruptos. Quem anda em caminhos tortuosos não pode endireitar nem apontar o caminho certo.
Quem não nasceu de Deus não pode gerar filhos para Deus. Quem não aprendeu com o Mestre e Senhor não pode discipular ninguém. Quem não é do céu não pode tirar ninguém do caminho do inferno. Quem não veio a Jesus não pode trazer ninguém a Jesus. Antes de querer levantar a mão para abençoar alguém, eu quero saber se você já se prostrou e levantou a mão, confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando foi a sua decisão? Não vá ao mundo sem ter passado pela experiência do túmulo vazio. Pastor, e o que é a experiência do túmulo vazio? Se tem um túmulo é porque teve um morto. Se teve morto é porque morreu. E por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Olha o que o anjo diz no versículo 5. Eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo está pregando a cruz. Quem não passa pela cruz não pode falar dela. Então, se tem um túmulo é porque teve um morto. Se teve um morto é porque morreu. O sangue de Jesus derramado na cruz já te lavou? Já te purificou? Já te devolveu de volta para a comunhão? Já. Aí diz o anjo, ele já ressuscitou, no versículo 6. Ou seja, na crucificação está a garantia do perdão. Na ressurreição está a justificação. Ou seja, quem não foi lavado pelo sangue e não foi justificado pelo Cristo ressuscitado, não pode ir. Pastor, mas o ID é para todo mundo. Não é não. O ID é para a igreja. Eu não sei qual é a noção que muita gente tem de igreja. Igreja é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, antes de ir ao mundo, você deve vir aos irmãos. Antes de irmos ao mundo, no versículo 19, e ensinai todas as nações, Marcos 16, 15, e de pregar o evangelho a toda criatura, você deve vir à igreja. Mateus 28, 7. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. Imagine essa irmã empolgada, vi anjo, ainda vi Jesus, vou sair por aí e ganhar o mundo inteiro, porque eu tenho a mensagem, eu tenho o dom, eu vi um anjo, eu tive uma revelação forte. Aí o anjo diz, calma, vai primeiro e procura os irmãos, consola os irmãos, edifica os irmãos, compartilha o que você tem com a sua igreja. Aí você vai me dizer, mas pastor, na minha igreja não me dão muita credibilidade. E quem disse que mulher tinha credibilidade? Você já leu Lucas 24, os 2 discípulos com Jesus no caminho de Emaús? Umas mulheres falaram aí que ele estava vivo, mas não acredita muito não. Jesus, sabendo que elas não seriam credibilizadas, para quem ele se manifesta? Primeiro para elas. Por que elas entraram em descrédito? Por causa da irmãzinha Eva, lá em Gênesis 3. Depois que a irmã Eva vai conversar com a serpente e compartilha com Adão, ele aceita, o pecado entra no mundo e a mulher entra em descrédito. Então, se você vai falar na sua própria igreja, para o seu próprio povo, para quê? Se você é tão simples numa geração que ninguém dá crédito. Aí Jesus é perfeito e diz, se o diabo vem e engana uma mulher, eu venho e encarno, assumo um corpo do corpo de uma mulher. E no dia da ressurreição, o anjo fala com uma mulher. E quando o anjo diz a ela, vai falar com os discípulos, ela estando indo, o versículo 10 diz, disse-lhe Jesus, não temas, vai, ide aos meus irmãos,
Quem são os irmãos de Jesus? Os discípulos. Jesus está confirmando o que o anjo acabara de dizer. O anjo disse: vai pregar para os discípulos. E Jesus aparece e diz: desvia o caminho não, vai pregar para os meus irmãos, vai edificar meu povo, vai edificar a minha igreja. Irmão, o que está acontecendo aqui? É que o ministério missionário, o ministério evangelístico não se desconecta da igreja, não abre mão da igreja. O ministério itinerante, pastor Ângelo Galvão, prazer amigo, revê-lo. O ministério da itinerância não deve se desligar da igreja. E aqui, irmão, tem um grupinho que me estressa, os netcrentes, os youtubobos. Eles xingam pastores, eles xingam os mestres que pregam na igreja, e às vezes elogiam alguns evangelistas que só pregam fora de uma igreja local. E eles não entendem que tanto o mestre quanto o evangelista foram postos na igreja. Bora ler Bíblia só um pouquinho? Eu leio para eles. 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, segundo profeta, terceiro mestre. Onde ele estabeleceu apóstolo? Na igreja. Onde ele estabeleceu profeta? Na igreja. Onde ele estabeleceu mestre? Na igreja. Efésios 4:11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Versículo 12 de Efésios 4. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Qual é a primazia em Deus te dar dons? Qual é a primazia em Deus te chamar para o ministério? A edificação da igreja. Ou seja, Deus traz ministros ao local de reunião da igreja para capacitar essa igreja a trabalhar fora do local de reunião. Só que o que o evangelista faz? O evangelista, ele evangeliza. Ele ganha alma. Se não ganha alma, entrega essa credencial. O que o evangelista faz? Ele trabalha em projetos missionários. Ele ajuda seu pastor a edificar ali a igreja, até amor pelas almas. Então o evangelista prega lá fora, mas traz as almas ganhas lá fora para a igreja. Assim é o ministério missional, indo e vindo. O evangelista ganha lá, traz para cá. Para quê? Para o pastor pastorear, para o profeta corrigir, para o mestre ensinar e o apostolado enviar. Mas tem que passar pela igreja. Mas eu não estou entendendo, não dá mais para acreditar na igreja, porque a igreja tem muitos problemas. Ela tem problema no pastoreio, ela tem problema no diaconato, ela tem problema no som, ela tem problema na caixa, ela tem problema na poltrona, ela tem problema no presbitério. Pois é, se você está na igreja só para ver os problemas dela, você é o maior problema nela. Você é o maior problema nela. A prioridade de Deus não é entreter bodes, é alimentar as ovelhas. Aleluia! A igreja é a noiva de Jesus. Então, antes de vocês serem bênçãos para o mundo, sejam bênçãos para os seus irmãos. Pesado, né? Mas estou com a Bíblia aberta. Você não pode ser bênção para o mundo se você é uma maldição na sua igreja. Seu pastor não confia em você, sua igreja não escuta você, mas você está sempre fora. E está na moda agora, o cara posta 30 dias de agenda. Se posta 30 dias de agenda, ele não ceia. Ele não congrega, ele não sabe o que é culto de doutrina, ele não tem cheiro de ovelha, ele não tem compromisso com o rebanho. Você não pode abençoar ninguém fora.
se você não é bênção em sua igreja local. Fica tranquilo, irmão. Eu não vou pedir para tu dar glória, não. Quem confirma a sua chamada é a igreja local onde você está. Vou repetir. Quem confirma a nossa chamada é a igreja local onde fomos estabelecidos. Tem que parar com esse negócio, irmão, de confiar em net, confiar em mídia. Às vezes eu indico um missionário, um pastor, um pregador, alguém. Quantos seguidores ele tem? Não meça ministério de ninguém por redes sociais, irmão. Pastor Elias Torralbo disse que se fôssemos medir o ministério de Paulo por resultado, o ministério de Paulo seria um ministério frustrado, porque ele termina com a cabeça arrancada. Se fôssemos aqui, eu digo a vocês, comparar ministério e medir ministério por resultados, Jeremias pregou 40 anos, e todos que ouviram a mensagem dele foram para o cativeiro. É como se você pregasse 40 anos a um povo, e todo esse povo fosse ao inferno. Não meça ministério por resultado. Moisés, desobedecendo, fez a água fluir da rocha, em desobediência. Não é pelo resultado, é pela fidelidade a Deus. É pelo compromisso com a sua igreja local. Aqui no sul tem acontecido assim comigo, e algumas igrejas do Nordeste, quando vão me agendar com meu irmão, já pediram o telefone do meu pastor. E tem que pedir mesmo, irmão. A igreja local confirma a nossa chamada. Quer que eu te prove? Eu provo. Quem confirmou a chamada de Josué? Josué capítulo 1. O povo olhou para Josué e disse: se Deus for contigo, como foi com Moisés, a gente não abre mão de você. Quem confirmou a chamada de Samuel? Eli. Entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. No outro dia Samuel ficou com medo de entregar a profecia. O sacerdote olhou para ele e disse: eu sei que Deus falou com você, entrega tudo que Deus te mandou, rapaz. Samuel dormiu como porteiro, acordou como profeta. Onde Davi foi ungido? Diante de seus irmãos. Quem escolheu Estevão? Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: varões, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Cheios de sabedoria. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Cheios do Espírito Santo. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Olha o padrão: para dar comida para faminto, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação. Para dar comida para faminto, olha o padrão. Vocês escolhem, e diz o texto, a igreja se alegrou e elegeram Estevão e mais 6. A igreja confirmou a chamada de Estevão. Terceiro lugar, se a igreja não for, os mensageiros da mentira irão. E eu vou mais: a igreja indo ou não, os falsos irão, pastor Sérgio. A igreja pregando ou não, o mundo vai pregar. Os falsos vão pregar. E agora o negócio vai apertar é para a igreja. Para nós que está aqui: tira, Jesus, os corruptos do púlpito. Mas está cheio de corrupto nos bancos também. Mateus 28:11. E quando iam, olha só, e quando iam, eu já pedi para você fazer isso, por favor, só mais uma vez. E quando iam, está aí no versículo 11. E quando iam,
elas indo obedecer o ide do anjo e de Jesus, ide aos meus irmãos, ide aos discípulos. E quando indo elas, alguns da guarda chegaram da cidade e anunciaram aos sacerdotes o que havia acontecido. Ou seja, começaram falando a verdade. Nós estávamos lá, de repente apareceu um ser todo brilhoso lá, tremeu tudo, removeu a pedra, sentou na pedra e a gente desmaiou. E depois nós ressuscitou de novo. E nós voltou aqui para dizer que o selo lá e a pedra lá não segurou o homem. Não, o homem está vivo, ressuscitou. Anunciaram o que havia acontecido, ou seja, começaram falando a verdade. Congregados eles e os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: façam assim, mintam, diga que vieram de noite, enquanto vocês dormiam, e roubaram o corpo dele. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como foram instruídos. Irmão, os amigos de Jesus não poderiam roubar o corpo. Não tinha dúvida que ele já estava morto. Então para que roubar corpo de defunto? Os discípulos viram que Jesus havia morrido. E muitos deles até duvidaram da própria ressurreição. Por quê? Porque viram Jesus literalmente, totalmente morto. Não iriam pegar o corpo de Jesus. Os inimigos também não roubaram o corpo de Jesus, porque eles estavam tentando evitar a crença na ressurreição. Se eles fazem o corpo desaparecer e a ressurreição fosse uma mentira, alguém dissesse: ele está vivo. Aí os ímpios disseram: não, nós roubamos o corpo dele. Então era só alguém dizer: mostra o corpo que tu roubou, filho do cão. Então os inimigos não iriam roubar o corpo de Jesus, porque tudo que eles queriam era evitar Jesus. Então os soldados vêm e dizem: ele está vivo. E disseram: eu vou dar dinheiro a vocês e vocês pregam a mentira. Qual mentira? Olha só, as irmãs estão indo lá: Jesus está vivo. E os falsos pregadores estão aqui: tá nada, tá morto, né? Aí o outro tem que ser juntinho, combinadinho. O corpo foi roubado, não é? Então as verdadeiras estão dizendo: ele está vivo. E os falsos estão dizendo: ele está morto. Isso é realidade, mas não é novidade. 2 Timóteo 3:1. Olha o que Paulo disse a Timóteo. Quem me ouve diz amém. Lembrem-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Isso aqui Paulo vai falar agora de pregadores, de missionários, de evangelistas, tá bom? Olha o que ele diz: homens egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, entrando de casa em casa, seduzindo mulheres que são presas fáceis. Versículo 4: traidores, atrevidos, cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus, vão parecer seguidores da nossa fé, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder da fé. Fica longe deles. Versículo 8: assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Olha só, as mulheres com a mensagem da vida, os falsos com a mensagem do roubo, Timóteo com a mensagem da verdade, esses ministros corruptos com a mensagem ímpia, porque a vida é ímpia. Aí Paulo usa o exemplo: Moisés falando do Deus verdadeiro, Janes e Jambres falando dos deuses falsos. Enquanto elas iam, os falsos iam. Enquanto Timóteo fala, os falsos falam. Enquanto Moisés fazia milagres, os falsos também faziam macumba.
O problema não é quem fala. Quem fala eles têm e nós temos, é o que fala também. É mentira ou é verdade? Apocalipse 2,13: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Igreja de Deus em Pérgamo, eu sei que você retém o meu nome, escuta bem, eu sei que você não negou minha fé, ainda nos dias de Antipas passado, minha fiel testemunha, olha o pregador de verdade lá em Pérgamo, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, aí onde Satanás habita. Olha o versículo 15 agora, os falsos pregadores, assim tem também aí os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Deus odeia, Jesus odeia falsas doutrinas na igreja. O que é que ele diz? Arrepende-te, igreja, pois em breve virei a ti. Esse em breve aqui é juízo, e contra estes batalharei com a espada da minha boca. Preste atenção que lá tinha Antipas, mas tinha a doutrina dos nicolaítas. Nós temos a verdade, eles têm a mentira. Se você se calar, o mundo não vai calar. Se você não pregar, o mundo não vai pregar. Muitos dentre nós têm se destacado, não é porque são melhores do que vocês, mas é porque vocês pensam que é pastor que tem que fazer, é pregador que tem que fazer. Não, o ID não é para pastor nem para pregador, o ID é para a igreja. A igreja tem que despertar para isso, irmão. Deuteronômio 23:3: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Por quê? Versículo 4: porque não cuidaram de Israel no caminho e deram ouvido a Balaão. Ou seja, tem Moisés, tem Arão, tem Caleb, tem Josué, mas preferiram dar ouvido a Balaão. Eu não disse que o negócio ia apertar para a igreja, pastor, por que você disse isso? Eu digo e provo. Deus, nesses textos que eu li, por isso que eu pedi atenção, Deus não está prometendo julgar apenas os falsos pregadores. Pastor, por que você está falando tanto de pregação? Porque o maior problema dos escândalos, pecados da igreja brasileira vem dos púlpitos, vem dos pregadores. Mas também tem as igrejas que aplaudem, que convidam, que aprovam, que financiam, que pagam, que compartilham, que abraça e que defende. Então escute o que eu vou lhe dizer. E eu não sou como desses que diz, ainda que eu não vote eu vou falar tudo. Não, a igreja sabe quando é Deus que está falando, rapaz. A igreja sabe quando a palavra vem de Deus. Se for Deus que falou na tua boca e a igreja é verdadeira, você volta. Então, em todos esses textos que eu falei, pastor Gilmar, Deus não vem apenas contra os falsos ministros. Deus vem contra a igreja que escuta eles. Quer ver? Bora lá. Por isso que eu pedi atenção. Lembra dos homens que Paulo falou em 2 Timóteo 3? Lembra daquelas qualidades infernais que eu falei? 2 Timóteo 3. Qual o juízo sobre eles? Versículo 13. Estes homens maus e enganadores irão de mal a pior. Você vai cair. Deus vai te desmascarar. Eu preguei aqui em 2015, menor do que eu sou hoje. E eu disse que Deus iria derrubar
matar, envergonhar e colocar outro no lugar. E eu não disse assim, diz o Senhor. Eu simplesmente expus as Escrituras. Não precisamos espiritualizar a verdade. Não precisamos enfeitar a verdade, irmão. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, é impactante. Por que eu estou dizendo isso? Me xingaram demais. Me detonaram. Principalmente os net-crentes. Deus é amor. O juízo de Deus contra eles irão de mal a pior. E o juízo contra quem escuta eles. Está aí 2 Timóteo 3,7. Aprendem sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Tudo que você aprende com os falsos é mentira. Então você também é mentiroso, é mentirosa. E o juízo sobre os nicolaítas, a gente leu aqui: virei e batalharei com a espada da minha boca. E o juízo contra quem convida eles, contra quem escuta eles: tenho porém contra ti. Ai da igreja que Deus diz: eu sou contra você. O juízo sobre Balaão, o falso ministro, Josué 13:22, morto ao fio da espada. E o juízo sobre Moabe, Balaque, que deu ouvido a Balaão, acabamos de ler Deuteronômio 13, nunca fará parte do meu povo. Deus não julga apenas o falso profeta. Deus julga quem dá ouvido ao falso profeta. Deus julga quem despreza o ministro da verdade para honrar o ministro da mentira. É por isso que em muitas igrejas, quem está cuidando de carro tinha que estar no púlpito, e quem está no púlpito deveria estar lá cuidando de carro. É por isso que em muitas igrejas o negócio está bagunçado, a cruz não é mais pregada, o evangelho puro e simples desprezado, porque o que importa é a performance, o que importa é saber mexer com o povo, o que importa é quebrar tudo. Mentira, mentira, mentira. Se não tem vida com Deus, não tem vida de Deus. Se não tem compromisso com a igreja, não pode pregar para a igreja. Deixa a igreja em paz. Deixa a igreja em paz. Eles têm o mundo, nós temos a igreja. Eles têm a prata e o ouro, nós temos o dono da prata e do ouro. Eles têm a mentira, nós temos a verdade. Eles têm o diabo, a igreja tem Jesus. Eles se movem de lá para cá, a igreja se move daqui para lá. Vamos avançar, irmãos. Minha filha, para de ficar postando fotinha de biquinho, fotos imorais. Meu filho, para de ficar postando videozinho no TikTok. Vira macho, vira homem e prega o evangelho. Fala de Jesus, aproveita a tecnologia e prega a verdade. A militância gay fala, partidos comunistas falam, partidos socialistas falam, Facebook fala, Instagram fala, o mundo fala, feministas fala, e os nossos jovens calados, adolescentes calados, nossas crianças caladas. Isaías diz: não haja silêncio em vós. O texto diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Abra a boca e fala, abra a boca e prega, abra a boca e
denuncia. Pecado é pecado. Fala que é pecado. Fala que está errado. Vai estudar. Você é protestante, protestante protesta. Se você não protesta, está no lugar errado. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo está nos responsabilizando com a igreja. Não se permita ser enganada. Os falsos ministros são traficantes que vendem a droga que alimenta o vício da cobiça. Todo viciado defende seu traficante. Deus vem e decreta juízo sobre o falso ministro e sobre aqueles que os escutam. João 10:5, de modo nenhum ovelhas verdadeiras seguirão o estranho, antes fugirão dele. Então se você segue o estranho, você não é ovelha, você é bode. Se você deixa de ouvir seu pastor, que deu a vida pela sua família, entrega a ceia para o seu lar, cuidou da igreja onde você nasceu e congregou, para dar ouvido a YouTube bobo, net crente, web crente, você não é ovelha, você é bode. Porque Jesus disse que ovelhas não seguem estranhos. Se tem falso pastor, também tem falsas ovelhas. Pastor, como é que eu sei que ele está pregando errado? Vai ler Bíblia, ué. Último lugar, o ide evangelístico. Antes de ir, vem. Antes de ir ao mundo, vem a igreja. Qual é o terceiro mesmo? Se a igreja não for, os mensageiros da mentira irão. Último lugar, o ide evangelístico. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, de novo, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Você percebeu que o ensino aqui, a instrução aqui é 3 vezes? A primeira instrução está para os falsos ministros. O texto diz no versículo de número, perdi, de glória que eu acho, achei, 15, versículo 15, os falsos ministros foram instruídos. Foram o quê? Os falsos foram instruídos. E agora Jesus olha para a igreja e diz: ensinai as nações. Como é que você vai ensinar se você não quer estudar a palavra? Ensinai as nações, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Irmão, o mundo é caído. Desde o Gênesis 3 o pecado entrou no mundo. E o mundo, os homens, os seres humanos são perdidos, alienados, inimigos de Deus. Por natureza inimigos de Deus, Efésios 2, mortos em delitos e pecados. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, a mente do homem é caída. Não há quem o busque, o desejo do homem pelas coisas de Deus não lhe é natural. É caído, a espiritualidade do homem é caída. Não há quem o busque, não há quem faça o bem. Não existe um que faça o bem contínuo.
Romanos 3. Seus caminhos são passos de destruição. Se não houver destruição enquanto estiver vivo, vai ter destruição na morte, porque vai para o inferno. O homem é depravado, o homem inteiro é depravado da cabeça aos pés, e todas as nações são depravadas, todas as nações são caídas, todas as nações são inimigas de Deus. O homem é todo depravado e todas as nações são depravadas. Eu gostaria muito que você repetisse isso, porque tem crente assembleano que não gosta de falar isso, irmão. Para com esse evangelho fofinho. Bora lá? No 3 você repete. 1, 2, 3, eu falo e você repete. 1, 2, 3, diga: todo homem é depravado, inimigo de Deus. Bora, gente, diga: todas as nações são depravadas, alienadas, caídas, inimigas de Deus. Então vou perguntar, viu? Vou perguntar para quem está ligado: todo homem é depravado? Todas as nações são depravadas? Então, para vencer uma depravação total, só um que tem poder total. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Todas as nações são depravadas? Me ajuda. Todas as nações são depravadas? Ide e ensinai a todas as nações. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A igreja tem que acordar para isso. Todo homem é pecador, é caído, é inimigo de Deus. E só a igreja tem a mensagem da esperança. Só a igreja tem a mensagem que liberta. Só a igreja tem a mensagem que traz o homem de volta. Vou perguntar de novo: a inimizade contra Deus é total? Aí Jesus conclui: e eu estarei convosco todos os dias. Ei, sinto muito, mas esse versículo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é para qualquer um. Para de isolar esse versículo e colocar adesivozinho na geladeira: Jesus está comigo. Não está, não. Pastor, para quem é o versículo 20? Estarei convosco todos os dias. O 20 vem depois do 18. É me dado todo o poder. Ele só está presente na vida de quem crê que ele tem todo o poder. Vem o 19. Ide em todas as nações. Ele só está presente com a igreja que cumpre toda a verdade pregada em todas as nações. Esse versículo da presença de Jesus é só para quem faz a obra de Deus. A presença protetora, a presença que acompanha, estou convosco todos os dias, não é para qualquer um, é para a igreja que vai. É para a igreja que vai. Então eu vim aqui provocar você. Me odeie, como diz Lutero, odeie seu pecado. Me odeie sua mornidão. Pregue, fale de Cristo, fale do que Deus fez na sua vida. Se você já veio, se você tem comunhão com a sua igreja local, exerça seu chamado. As almas estão morrendo, as almas estão perecendo. E você está aí, sentado na poltrona da sua igreja. Prega, pregador, eu quero ver se a mensagem é boa. Vaza daqui! A gente está brigando por cargos na igreja, porque a gente não briga para ver quem vai evangelizar primeiro, quem vai entregar folheto primeiro, quem vai cuidar das almas primeiro. Chega, irmão. Os metros quadrados mais evangelizados pela igreja ultimamente é o local que a gente congrega. Para que você está ensaiando? Para cantar aonde? Na igreja. Enquanto tem gente que despreza a igreja, tem gente que tudo é igreja.
E agora eu não estou falando de igreja, pessoas que se reúnem, estou falando do local, prédio. Para que você está lendo Bíblia, meu bem? Para pregar. Aonde? Na igreja. Para que essas roupas aí juntas? Para o bazar. De onde? Da igreja, tudo na igreja. E evangelho é vinde para aí. Vem e vaza. O que você está fazendo na igreja? Me preparando, 10 anos. O que você está fazendo na igreja? Me enchendo, 20 anos. Você vai explodir. Fica em pé. Quem sentiu o desejo de ir, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Uma criança foi a primeira a chegar. Eu não te chamei aqui para você prometer que vai não, irmão. Eu disse quem sentiu o desejo de ir. A graça que atrai é a graça que sustenta. Quem manda aí garante, eu vou contigo. A obra missionária não é Jesus dizendo apenas vai, é Jesus dizendo também vamos. Pode vir. Pode filmar, viu? Pode filmar a carinha deles aí, ó. Desejo de ir. Você vai ver como eles vão ganhar almas. Vocês vão ver, irmãos. Pode postar, viu? Pode postar. Porque os net crentes vão te criticar. Se é para fazer, para que tá postando? É para tu ver que eu faço e tu não faz. Porque o que Jesus acusa em Mateus capítulo 6 é a intenção de aparecer. Se você está postando só para mostrar que tem, que é melhor que os outros, é pecado. Agora você postar e dizer, gente, me ajuda, bora cuidar dessas pessoas. Gente, manda a Bíblia, manda livro, bora ajudar essas pessoas, me ajuda, olha o que Jesus está fazendo aqui, gente. E aí, meu irmão, alguém vai te aplaudir? Alguém vai te apoiar em oração? Ou também alguém vai dizer, ó irmão, isso aí está errado, deixa eu te mostrar como é que se faz. Aprenda. Eu aprendo muito com os meus irmãos. Tem postagens que eu faço, que meus irmãos chegam lá no direct e dizem, pastor, o senhor falou assim, assim, mas o senhor não acha que deveria ser melhor fazer assim, assim? Falei, verdade, varão, estou removendo agora, estou editando agora. Agora a gente folgado, irmão, mete o bloqueio, manda vazar. Eu sei que essa mensagem ardeu no seu coração. Eu não vim aqui empolgar você. Estamos no congresso missionário. A minha esposa e a vereadora Silmara, vereadora, cantora, pregadora, missioneira, vai cantar uma música. É uma música de despertamento, pode soltar. Eu gostaria muito que os missionários estendessem as mãos para essas pessoas. Você que é missionário, por favor, obrigado, pastor. Eu queria fazer isso. Põe pause, por favor. Desculpa. Eu tive vontade de fazer isso. E o pastor Gilmar me disse que os missionários desçam, por favor. Coloque as mãos sobre essas pessoas. Jesus está levantando missionários aqui hoje. Facilita aí o acesso dos missionários por onde eles passam.